Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Nós vamos continuar nossa aula de matemática. Eu sou o professor Lucas e o nosso tema, ele continua sendo comparando quantidade em dois conjuntos. Vocês lembram da nossa última aula? Na nossa última aula, nós tratamos um pouquinho do conceito, o que é comparação e o que é quantidade. Vocês lembram? Olha só, vamos relembrar um pouquinho. O que é comparação? Consiste na ideia de relacionar dois termos com sentidos diferentes ou sentidos comuns. Vocês lembram que eu mostrei dois vasos, um no mesmo lugar, do mesmo tamanho, só que um era mais claro e o outro era mais escuro? Ou seja, qual que era a comparação dele comum? A comparação dele comum é que eles tinham o mesmo tamanho e estavam no mesmo lugar. A diferença é que um era mais claro que o outro, um era cinza e o outro era marrom. Nós também falamos do conceito de quantidade. O conceito de quantidade é a qualidade daquilo que pode ser medido, né? A quantidade do contado diminuído ou aumentado. A quantidade é aquilo que quando nós conseguimos relacionar um número com a quantidade do objeto ou do termo ao qual está sendo proposto. Vocês lembram? Até que colocamos aqui, nós fazemos várias atividadezinhas, né, para reconhecer o número 1, que tem uma quantidade, o número 2, que tem 2 unidades, o número 3, que tem 3 unidades, o número 4, que tem 4 unidades, e assim por diante. Vocês lembram disso? Então, olha só, nós temos o exemplo aqui, nós temos duas cestas. Na primeira cesta, nós temos 3 maçãs, 3 bananas e 2 caquis. Aqui, na segunda cesta, nós temos 3 maçãs, 3 morangos e 3 laranjas. O que nós podemos observar aqui nessas cestas? Nessa cesta, nós podemos observar que a cesta 1 e a cesta número 2 têm a mesma quantidade de maçãs. Vocês observaram isso? Olha só, nós temos 1, 2, 3 maçãs na primeira cesta. E na segunda cesta nós temos 1, 2, 3 maçãs. Exatamente a mesma quantidade de maçãs entre as duas cestas. Então nós comparamos aqui a quantidade em dois conjuntos, certo? A cesta 1 e a cesta 2. E se nós formos comparar a banana, por exemplo, a banana na cesta 1, ela tem 3 quantidades, né? 3 unidades. E na cesta 2 não há bananas. Então quem tem mais bananas? A cesta 1. E a mesma coisa com o morango. Se nós formos observar entre as duas cestas os morangos, nós vemos que na cesta 1 não tem unidade alguma de morango. E na cesta 2 nós temos 4 morangos. Então, quem tem mais? A cesta 1 ou a cesta 2? A cesta 2. A cesta 2 tem 4 morangos. Agora, olha só aqui, eu trouxe para vocês 4 potinhos. Nesses 4 potinhos, nós temos aqui o sal fino, bem fino, sal fino. Eu também tenho o sal um pouquinho mais grosso, aquele sal grosso de fazer churrasco, que o papai e a mamãe faz churrasco em casa, né? Que delícia, olha só. O sal grosso. Que tempera a carne. E também eu tenho uma coisa muito gostosa, que quando está cru não parece ser gostosa, né? Mas depois que faz é muito gostosa, que é o milho de pipoca, ok? O milho de pipoca. Então, olha só, se formos observar esses 4 potezinhos, nós vamos primeiro retirar esses 2 potes, vamos falar sobre ele. Olha só, o sal fino, né? Aquele que faz comida no dia a dia em casa, e o sal
sal grosso. Você pode observar, o sal grosso é o sal que assa a carne. Então você pode observar que entre o sal fino e o sal grosso, se você for observar aqui no recipiente, nesse recipiente, nós temos aqui a mesma quantidade. Se você observar de grosso modo, de maneira rápida, você pode observar que parece que tem a mesma quantidade, certo? Mas não é verdade. Por quê? Porque o sal do dia a dia, aquele que a mamãe faz, que tempera o feijão, que tempera o arroz, que tempera o franguinho, ele é bem mais fino que o sal grosso, certo? Olha, o sal grosso, ele é bem mais grosso do que o sal fino. Então, se compararmos os dois, nós podemos observar que para termos a mesma quantidade, eu preciso de muito mais, do mesmo volume, eu preciso de muito mais sal fino do que o sal grosso. O sal grosso, em poucas quantidades, eu consigo o mesmo volume e a mesma massa do que o sal fino. Ou seja, apesar de parecer que tem a mesma quantidade, não tem. O sal fino, ele tem mais quantidade do que o sal grosso nesse recipiente, apesar de parecer que eles têm o mesmo volume, ok? Então você pode aí na sua casa pegar o sal grosso, o sal fino, colocar na sua mão e observar isso que nós estamos observando aqui agora. Não é interessante? Olha só, parece, mas não é, né? O recipiente, quando ele está no mesmo volume desses dois materiais, desses dois produtos que nós estamos analisando aqui, parece que tem a mesma quantidade. Mas se formos observar mais a fundo, nós vemos que o sal grosso, ele tem menos quantidade do que o sal fino, porque o sal fino, ele precisa de muito mais quantidade para chegar no mesmo volume do que o sal grosso. Então, se nós observarmos outro caso, por exemplo, aqui eu tenho o sal grosso, né, que nós estávamos falando já, e eu tenho o milho de pipoca. O sal grosso, nós já observamos ele como ele é, o tamanho de cada sal, que dá para você pegar sal grosso por sal grosso, que dá para você separar ele por unidade, né? Então nós observamos o tamanho dele. E nós também temos o milho de pipoca. O milho de pipoca, se observarmos, colocarmos o milho de pipoca e o sal grosso na mesma mão, você pode observar a diferença entre eles, de tamanho, de unidade. Olha só, vou tirar aqui, vou deixar uma unidade apenas de sal grosso e vou deixar apenas uma unidade de milho de pipoca. Então você pode observar que o milho de pipoca, ele é muito maior que o sal grosso. Então, apesar de parecer no recipiente que eles têm a mesma quantidade, também não tem. Por quê? Porque o milho de pipoca, ele é muito maior que o sal grosso. Então ele precisa de menos quantidade para chegar no mesmo nível de volume do sal grosso no recipiente. Então, apesar de parecer ter mais, de ter a mesma quantidade, o milho ele tem muito menos quantidade do que o sal grosso. O sal grosso, então, tem mais quantidade do que o milho de pipoca. Então, agora vamos observar aqui esses dois recipientes. Olha só que interessante. Nós temos nos dois recipientes o mesmo produto, que é o milho de pipoca. Então, aqui sim, aqui você pode observar pelo recipiente que eles têm a mesma quantidade. Mas será que tem a mesma quantidade mesmo? Olha só, o milho de pipoca, ele é o mesmo produto nos dois recipientes. Então ele tem o mesmo tamanho, né? Mesma semelhança de tamanho nos dois recipientes. Então, aqui nós podemos observar que tem a mesma quantidade, ok? Por quê? Porque é o mesmo material, é o mesmo produto, é o mesmo objeto que nós estamos observando, ok? Então, olha só, vamos voltar aqui para os slides
Então, olha só, nós temos aqui uma outra observação a fazer. Essa comparação de quantidade, ela é comum no nosso dia a dia. Quando nós vamos às compras, por exemplo, nós observamos isso também com quantidade de valores. Por exemplo, quando você vai ao supermercado, por exemplo, você compara, você faz essa comparação de quantidade de valor e quantidade do produto também, né? A mamãe vai lá ver qual que é a quantidade do produto que ela pretende comprar, e a partir dessa quantidade ela observa se o valor está de acordo com a quantidade, se está mais em conta, se está mais barato, se está mais caro. Então tudo isso também é uma comparação, né, de quantidade. Olha só, nós temos aqui no painel alguns produtos, né? Jogo de panelas, lata de tinta, tênis, bicicleta e cadeira. E ela foi em 3 supermercados. Supermercado Tá Barato, supermercado Só Alegria e supermercado Lua Nova. Então nós vamos pegar aqui o jogo de panela. Sua mãe quis lá comprar um jogo de panela. Ela foi no supermercado Tá Barato e ela viu lá que o jogo de panela estava R$ 195. E ela foi no supermercado Só Alegria e ela viu que estava R$ 159. Depois ela foi no supermercado Lua Nova e viu que estava R$ 200. Então, qual é o supermercado aqui em que o jogo de panela tem mais valor? O Tá Barato, que é R$ 195, o Só Alegria, que é R$ 159, ou o Lua Nova, que está R$ 210. O que tem mais valor no jogo de panela aqui é Lua Nova, que está R$ 210, ok? Aí, sua mãe decidiu ir, por exemplo, lá e comprar uma lata de tinta nos mesmos supermercados. Ela observou que a lata de tinta no supermercado Tá Barato está R$ 158 e no supermercado Só Alegria está R$ 160 e o supermercado Lua Nova está R$ 180. A mesma lata de tinta tem diferentes preços, tem diferentes valores em cada um desses supermercados, ok? Então, em qual supermercado tem menos valor a lata de tinta? No Tá Barato, no supermercado Só Alegria ou no supermercado Lua Nova? No supermercado Tá Barato, tá R$ 158. Então você observou que essa comparação de quantidade, essa comparação de quantidade entre dois conjuntos tem muito a ver no nosso dia a dia, né? Nós comparamos valores, nós comparamos preços, qual é mais em conta, quanto é menos em conta, quanto que nós conseguimos levar com o valor que nós temos. Então, pessoal, é muito interessante, né? Vocês gostaram da aula de hoje? Eu gostei muito da nossa aula. E se você você puder pegar o sal grosso, o sal fino na sua casa, o milho de pipoca ou até mesmo de feijão e puder comparar, vai ser muito legal você com a sua família fazer isso em casa, ok? Pessoal, olha só, não se esqueçam, ao sair de casa, sempre utilizar máscara, ok? Não se esqueçam da máscara. Ao tossir, sempre cobrir o rosto com lenço ou com o antebraço, né? Sempre lavar as mãos, usar álcool gel, para que nós possamos passar por esse momento e continuar o nosso momento de aprendizagem na nossa querida escola. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.